Em 1942, no auge da Segunda Guerra, um navio foi encontrado à deriva em meio ao Atlântico. As luzes ainda acesas, as mesas postas para o jantar, os equipamentos funcionando, mas não havia ninguém a bordo, nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas o silêncio e o som distante das ondas batendo no casco. O que aconteceu com a tripulação? Fugiram? Foram levados? Ou algo inexplicável aconteceu ali em alto mar? Desde aquele dia, relatos estranhos surgem sempre na mesma região. Ecos de rádio sem origem, luzes submersas e vozes que parecem vir do fundo do oceano. Prepare-se para uma das histórias mais perturbadoras já registradas na história naval. E o mais assustador, parte dela pode estar acontecendo novamente. Agora. O oceano sempre escondeu mais do que revela. Na imensidão escura das águas profundas, o som do vento e o farfalhar das ondas são as únicas vozes que testemunham segredos que o tempo insiste em enterrar. Em 1942, em meio à tensão da Segunda Guerra Mundial, um navio foi avistado flutuando solitário, sem rumo, em uma região isolada do Atlântico. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de combate, nenhuma fumaça. Apenas o vulto de uma embarcação perdida que parecia esperar por alguém, ou talvez tentar se afastar de algo. Quando os primeiros homens se aproximaram, o que viram desafia qualquer explicação racional. As bandeiras ainda tremulavam. As portas das cabines estavam abertas, os rádios funcionavam. E nas mesas do refeitório, pratos e talheres permaneciam arrumados, como se o jantar fosse recomeçar a qualquer instante. Mas não havia ninguém. Nem capitão, nem tripulantes, nem passageiros. O navio estava vivo e completamente vazio. O que aconteceu ali dentro parecia ter ocorrido de forma súbita, sem tempo para fuga, sem luta, sem rastros de pânico. Apenas o silêncio. Um silêncio que parecia observar quem ousasse pisar a bordo. O ar era pesado, como se a própria embarcação tivesse consciência. O casco úmido, marcado por manchas estranhas, parecia respirar. Em cada corredor, uma sensação incômoda se instalava, a de que algo invisível ainda vagava entre aquelas paredes de aço. Alguns marinheiros juraram ter ouvido passos ecoando sob o convés. Outros sentiram o toque frio de algo que não podiam ver. E foi ali, diante daquele cenário inquietante, que nasceu uma das histórias mais perturbadoras já registradas nos anais marítimos. O caso do navio fantasma de 1942. Mas o mistério não termina na superfície. Por trás dos relatórios oficiais e das histórias contadas em sussurros nos portos, há pistas que apontam para experimentos secretos, fenômenos inexplicáveis e eventos que as autoridades tentaram esconder por décadas. Cada registro, cada fragmento de informação parece carregar mais perguntas do que respostas. Seria apenas uma tragédia perdida no tempo, um evento natural sem testemunhas? Ou o oceano guardou, naquela noite, algo que a mente humana ainda não é capaz de compreender? O mar nunca entrega seus segredos facilmente, e quem se atreve a escutá-lo corre o risco de jamais voltar o mesmo. A manhã estava cinzenta quando a embarcação de patrulha detectou um sinal fraco no radar. O ponto aparecia e desaparecia, como se algo estivesse oscilando entre a presença e o nada. O mar, coberto por uma neblina espessa, parecia engolir o horizonte. Por instinto, a tripulação ajustou o rumo em direção à origem daquele eco perdido. À medida que se aproximavam, uma sombra começou a se formar na distância. O contorno de um navio imenso, imóvel, solitário, flutuando sem qualquer som de motor. O silêncio era quase antinatural. Nenhum ruído de máquinas, nenhum grito de comando, apenas o ranger suave do metal sendo tocado pelas ondas. O capitão da patrulha ordenou a aproximação com cautela. Os binóculos revelavam detalhes que aumentavam o desconforto de todos.
O casco ainda brilhava sob a fina camada de névoa, as janelas estavam intactas e o nome da embarcação, apagado pelo tempo e pela ferrugem, parecia ter sido raspado de propósito. Não havia sinais de luta, nem marcas de tiros, nem fumaça. Apenas o estranho brilho das lâmpadas que ainda funcionavam no convés principal. Como isso seria possível depois de tantos dias à deriva? Ao lançar a prancha para a abordagem, o primeiro oficial hesitou. O ar parecia diferente, denso, pesado, quase elétrico. Era como se o navio estivesse envolto por uma energia invisível. Quando pisaram a bordo, o som oco dos passos ecoou de forma desproporcional, reverberando pelos corredores vazios. O cheiro de ferrugem e óleo velho se misturava a algo indefinível, metálico e doce ao mesmo tempo, como se o ar estivesse contaminado por lembranças de morte. Cada canto do navio revelava uma cena congelada no tempo. O café ainda fresco nas canecas, cigarros apagados pela metade, uma cadeira caída no chão, como se alguém tivesse se levantado às pressas. Mas não havia ninguém para contar o que aconteceu. Nenhum corpo, nenhuma pista. Era como se a tripulação inteira tivesse simplesmente evaporado. Um dos marinheiros encontrou um rádio ainda ligado, transmitindo apenas um chiado intermitente, que por instantes parecia formar palavras. Outros juraram ouvir sons vindos das cabines, batidas leves, quase compassadas, como se alguém ou algo estivesse tentando responder. Quando o capitão ordenou a inspeção completa, todos sentiram que estavam ultrapassando um limite invisível. E o navio parecia resistir à presença humana, como se guardasse sua própria consciência. Alguns membros da equipe começaram a sentir tonturas e vertigens. Outros disseram ter visto sombras se movendo atrás das portas. Aquela não era uma simples embarcação abandonada. Era um enigma vivo, um artefato flutuante que parecia existir fora do tempo. O relatório oficial diria apenas que o navio foi encontrado vazio. Mas quem esteve lá naquela manhã jamais esqueceria a sensação de estar sendo observado, não por olhos humanos, mas por algo que vinha das profundezas. E quando a névoa começou a se fechar novamente ao redor da embarcação, todos souberam, sem precisar dizer uma palavra, que haviam cruzado uma fronteira da qual o mundo real talvez nunca devesse se aproximar. Poucos dias após o resgate do navio à deriva, começaram as primeiras inconsistências. O relatório da Guarda Costeira descrevia a embarcação como um cargueiro de bandeira neutra, mas em documentos posteriores, o mesmo navio aparecia registrado como parte de uma frota comercial britânica. A confusão aumentava a cada nova versão. Alguns arquivos mencionavam o nome SS Ourang Medan, outros o chamavam de Mary Celestia II, e em outros nem sequer havia nome. Apenas a data e a posição no mapa registrados com uma precisão que não correspondia à tecnologia da época. Pesquisadores que tiveram acesso a relatórios originais perceberam algo inquietante. Várias páginas estavam rasgadas, outras cobertas por tarjas negras. As assinaturas dos oficiais responsáveis haviam sido substituídas por iniciais genéricas. Nenhuma autoridade naval assumiu oficialmente a investigação. Era como se todos quisessem se livrar da responsabilidade de ter cruzado com aquele fantasma metálico. E quando os jornalistas começaram a questionar, os documentos desapareceram dos arquivos públicos como se nunca tivessem existido. O mais perturbador era o conteúdo de um memorando interno, datado de 1943, encontrado décadas depois. Nele, um oficial menciona anomalias eletromagnéticas persistentes em torno da embarcação e recomenda que o navio seja rebocado para um local isolado e mantido sob observação. No entanto, não há registros do destino final. Alguns relatórios afirmam que o navio afundou misteriosamente durante o reboque.
Outros dizem que ele foi levado secretamente para um estaleiro militar e desmontado peça por peça. Nenhum destroço foi oficialmente identificado. O mistério se aprofundava à medida que surgiam testemunhos contraditórios. Um marinheiro reformado afirmava que viu o navio sendo rebocado próximo à costa da África, enquanto um pescador filipino dizia ter encontrado destroços semelhantes meses depois no Pacífico. Como a mesma embarcação poderia estar em dois lugares diferentes? As coordenadas não batiam, os tempos não coincidiam. Parecia haver algo errado não apenas com a história, mas com a própria lógica que a sustentava. Alguns historiadores tentaram explicar o caso como confusão documental típica de tempos de guerra, mas há detalhes que desafiam qualquer explicação racional. Em um dos relatórios, há menção a vozes humanas detectadas em frequência de rádio, mesmo após a perda total de energia do navio. Outro descreve uma estranha interferência magnética que afetava bússolas e equipamentos elétricos das embarcações próximas. Esses fenômenos não constam em nenhum manual técnico da época. Seja por medo, seja por conveniência, as autoridades encerraram o caso com uma simples nota: embarcação abandonada, causa indeterminada. Mas nas entrelinhas dos relatórios, nas versões que nunca chegaram ao público, surgem indícios de algo muito maior. Talvez um segredo de guerra, talvez um erro científico, ou talvez algo que ultrapassa os limites do entendimento humano. E é exatamente nesse ponto que a investigação toma um rumo inesperado, quando um diário é encontrado entre os destroços. Um diário que pode conter as últimas palavras escritas por alguém que testemunhou o impossível. Entre os pertences recuperados do navio, havia um pequeno caderno de capa de couro encharcado de água salgada e parcialmente queimado nas bordas. As páginas, coladas umas às outras, guardavam uma caligrafia firme, de traços rápidos e urgentes. Era o diário de bordo do capitão, datado dos últimos dias antes do desaparecimento da tripulação. Aquilo que foi lido ali mudaria completamente a percepção sobre o caso. As primeiras anotações pareciam comuns, relatos sobre o clima, ajustes de rota, manutenções de rotina. Mas conforme as datas avançavam, o tom das palavras se tornava cada vez mais tenso. O capitão descrevia falhas inexplicáveis nos instrumentos, bússolas girando sozinhas, rádios captando vozes em idiomas desconhecidos e uma sensação crescente de inquietação entre os homens. Ele anotou que durante a madrugada o navio parecia vibrar por dentro, como se estivesse sendo atravessado por algo invisível. Em uma das páginas mais danificadas, lia-se uma frase que interrompia o ar com desconforto. Algo nos observa do nevoeiro. Luzes acima do convés. O mar não parece mais o mesmo. As palavras seguintes estavam riscadas com violência, e a tinta se misturava à água, formando manchas escuras como sangue diluído. Mais adiante, o tom se tornava quase confessional. O capitão dizia sentir uma presença, descrevendo-a como fria, curiosa e inteligente. Ele relatava que homens da tripulação haviam começado a ouvir sussurros durante o turno noturno. Vozes que chamavam seus nomes, mesmo quando estavam sozinhos. Nas últimas páginas legíveis, o desespero é palpável. Os homens estão enlouquecendo, escreveu. Alguns dizem ver rostos nas ondas, outros juram que o navio está sendo seguido por algo que não aparece nos radares. O capitão menciona uma ordem de silêncio absoluto, como se falar em voz alta pudesse atrair o que quer que estivesse lá fora. E então, de forma abrupta, o diário termina com uma última frase interrompida no meio da linha. Se alguém encontrar isso, saiba que não estamos nada mais. Nenhum ponto final, nenhuma palavra seguinte, apenas o vazio. Os especialistas que analisaram o diário tentaram explicar o conteúdo como delírio causado por fadiga, isolamento e medo da guerra.
mas a tinta usada nas últimas páginas mostrava sinais de forte magnetização, como se o caderno tivesse sido exposto a um campo elétrico intenso. E um detalhe ainda mais perturbador surgiu. O relógio do capitão, encontrado junto ao diário, estava congelado em uma hora impossível, 13h17, horário em que, segundo os registros, o navio já deveria estar completamente sem energia. Se o diário realmente representa os últimos momentos da tripulação, então algo ocorreu naquela noite que não pode ser explicado apenas por falha humana. Talvez o navio tenha cruzado algo que o mundo ainda não compreende, e de alguma forma o oceano tenha decidido devolvê-lo, apenas para lembrar que nem todos os segredos devem ser revelados. Quando as autoridades tentaram explicar o desaparecimento da tripulação, nenhuma resposta convincente surgiu. Mas nos bastidores, um rumor começou a circular entre pesquisadores e ex-militares. O navio poderia ter sido parte de um experimento confidencial conduzido durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, várias potências estavam testando novas tecnologias de guerra invisível, sistemas de camuflagem magnética, campos eletromagnéticos capazes de distorcer sinais de radar e experimentos de interferência elétrica que, teoricamente, poderiam tornar um navio indetectável por curtos períodos. Um documento não oficial, mantido em segredo por décadas, mencionava um projeto conhecido como Operação Nébula, um programa que teria como objetivo usar pulsos eletromagnéticos para mascarar embarcações de transporte estratégico. O teste, segundo os relatos, teria sido conduzido no mesmo setor oceânico onde o navio fantasma foi encontrado. Alguns afirmam que a embarcação à deriva era justamente o protótipo dessa operação. Mas, se isso fosse verdade, algo deu muito errado. Teorias mais ousadas sugerem que o navio foi submetido a uma sobrecarga de energia, criando um campo eletromagnético tão intenso que afetou não apenas os instrumentos, mas também a própria percepção do espaço e do tempo dentro da embarcação. Marinheiros que mais tarde investigaram o caso relataram distorções nos relógios, bússolas que giravam sem parar, e até lapsos de memória, como se houvesse uma espécie de interferência na realidade ao redor. Alguns cientistas que analisaram fragmentos metálicos do casco afirmaram que o material apresentava resíduos incomuns, compatíveis com radiação de micro-ondas e magnetismo residual. Isso levou à hipótese de que o navio poderia ter se tornado temporariamente um condutor de energia em escala colossal. Se isso ocorreu, o campo gerado seria suficiente para causar paralisia, alucinações e até mesmo a morte instantânea da tripulação. Outros estudiosos, no entanto, acreditam que o navio foi vítima de algo ainda mais sombrio, um experimento deliberadamente sabotado. Documentos interceptados décadas depois indicam que agentes de inteligência inimigos sabiam sobre os testes e poderiam ter interferido no sinal eletromagnético, transformando o navio em uma armadilha flutuante. Mas se isso é verdade, por que as autoridades nunca admitiram? A resposta pode estar na natureza do próprio projeto. O uso de campos eletromagnéticos em larga escala estava associado não apenas à camuflagem, mas também à manipulação de ondas cerebrais e à desorientação humana, um campo experimental conhecido como neurointerferência marítima. Se o navio participou de algo assim, o desaparecimento da tripulação poderia ter sido uma consequência direta. Contudo, há um ponto que permanece inexplicável. Se o navio realmente foi o palco de um experimento militar, como ele sobreviveu, intacto, durante tantos dias, sem energia, flutuando como se nada tivesse acontecido? Alguns teóricos afirmam que o navio atravessou uma espécie de fenda eletromagnética e retornou de um espaço-tempo alterado, como se tivesse desaparecido por completo e depois sido devolvido ao oceano. Fato ou ficção, todas essas teorias têm algo em comum.
O navio não deveria estar onde foi encontrado, e talvez o que retornou à tona não fosse mais o mesmo que havia partido. Se essa história já te deixou arrepiado até aqui, imagina o que vem a seguir. Inscreva-se agora no canal para não perder os próximos relatos de mistérios reais que o mundo tentou enterrar. Deixe seu like se o clima desse navio já te deixou com aquela sensação estranha de que algo ainda está por perto. E comenta aqui, você acredita que o navio realmente desapareceu ou apenas mudou de dimensão? Após o resgate do navio e o início das investigações, fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer. Técnicos encarregados de estudar a embarcação relataram que, mesmo sem qualquer fonte de energia ativa, luzes piscavam no convés durante a noite, como se o sistema elétrico ainda estivesse vivo. O rádio, completamente desconectado, emitia ruídos intermitentes que por instantes formavam vozes humanas, sussurrando palavras em línguas que ninguém conseguia identificar. Alguns engenheiros tentaram registrar o som, mas as gravações terminavam com distorções violentas, como se algo interferisse diretamente no equipamento. Quando o navio foi rebocado para inspeção, começaram os incidentes. 3 homens desapareceram misteriosamente durante o transporte. Um deles foi visto pela última vez subindo ao convés para verificar um cabo de ancoragem, mas jamais retornou. Nenhum mergulhador encontrou vestígios e o mar estava calmo. O segundo caso ocorreu dentro da própria embarcação. Um investigador naval desceu ao porão e, segundos depois, os rádios de comunicação captaram uma risada abafada seguida de estática. Ele nunca foi encontrado. Os relatos se tornaram tão perturbadores que parte da equipe se recusou a continuar o trabalho. Um dos oficiais, em seu depoimento, afirmou que sentia o olhar de algo vindo das sombras, mesmo estando sozinho. Outro escreveu em seu relatório: "Este navio respira, ele quer se mover." O mais desconcertante é que nas noites em que o vento cessava completamente, o casco produzia um som grave e constante, como um batimento profundo e ritmado, semelhante a um coração. Cientistas tentaram atribuir os fenômenos a descargas elétricas residuais, mas o campo magnético ao redor do navio parecia agir de forma consciente. Equipamentos deixados próximos eram desmagnetizados em questão de minutos. Câmeras fotográficas apresentavam distorções que lembravam rostos humanos entre as sombras. E o mais assustador, a bússola da base de estudos, mesmo a quilômetros de distância, apontava constantemente na direção do navio, como se estivesse sendo atraída por ele. Com o passar das semanas, o comportamento da embarcação se tornou cada vez mais imprevisível. O navio começou a se mover sozinho, mesmo sem propulsão, mudando lentamente de posição no oceano. Testemunhas afirmaram ter visto sua silhueta iluminada na névoa, flutuando de maneira suave, quase deliberada. Parecia procurar algo ou alguém. Quando os ventos começaram a soprar fortes e a neblina se fechou novamente sobre o mar, o navio foi engolido pelo horizonte. Nenhum radar o captou depois disso. Apenas uma última transmissão de rádio, registrada por um operador civil. Uma sequência de chiados, seguida de uma voz rouca e distante, murmurando uma frase curta. "Ainda estamos aqui." Desde então, pescadores e marinheiros afirmam ter visto o vulto do navio surgindo nas noites sem lua, sempre silencioso, sempre vazio, vagando entre as ondas. E todos concordam em um detalhe: o mar parece mudar quando ele aparece. As águas ficam imóveis e o vento simplesmente para. Como se o oceano, por respeito ou medo, guardasse silêncio diante de algo que jamais deveria ter retornado. Anos depois do desaparecimento final do navio, começaram a surgir histórias que pareciam impossíveis demais para serem ignoradas. Homens que afirmavam ter participado da investigação inicial começaram a desaparecer
ou a morrer em circunstâncias inexplicáveis. Outros, tomados pelo medo, decidiram falar, e o que relataram lançou uma nova sombra sobre o mistério. Um antigo marinheiro da guarda costeira, já idoso, revelou em uma entrevista gravada nos anos 70 que viu o navio com seus próprios olhos. Ele descreveu que, ao embarcar, sentiu um frio cortante, apesar do clima tropical. Disse que os corpos da tripulação estavam ali, mas apenas por instantes. Segundo ele, eles se desvaneciam como fumaça, sempre que alguém tentava tocá-los. Poucos dias depois de dar esse depoimento, o homem foi encontrado morto em casa, com sinais de parada cardíaca, mas o gravador que continha a entrevista sumiu do local. Outro testemunho veio de um técnico de rádio que teria trabalhado com os registros de transmissão interceptados em 1942. Ele contou que os ruídos captados pelo rádio militar não eram apenas estática, mas mensagens cifradas. Dizia que uma voz, com forte sotaque estrangeiro, repetia a mesma frase em intervalos irregulares. Eles não nos deixaram partir. Quando essa informação começou a se espalhar, o técnico desapareceu. Seu carro foi encontrado próximo ao litoral, com o motor ainda quente, mas sem ninguém dentro. Em 1951, um ex-oficial da Marinha declarou sob anonimato que o navio fazia parte de um programa ultra-secreto. Ele garantiu que a embarcação havia sido rebatizada diversas vezes para esconder sua origem e que parte da tripulação pertencia a um projeto experimental americano-britânico. Disse também que, após o desaparecimento, o governo recebeu ordens diretas para negar qualquer envolvimento e destruir todos os registros. A entrevista foi publicada em um jornal pequeno, mas a edição foi recolhida em menos de 24 horas. Nenhuma cópia original sobreviveu. Há ainda um depoimento ainda mais perturbador. Uma mulher, filha de um dos marinheiros desaparecidos, afirmou que por anos recebeu cartas sem remetente escritas com a caligrafia do pai. As mensagens falavam de mares escuros, de luzes no céu e de um lugar onde o tempo não passa. O último bilhete, datado de 1963, dizia apenas: "Ainda estou no navio". A autenticidade nunca pôde ser comprovada, mas o papel apresentava marcas de umidade e sal, como se tivesse vindo do mar. Esses relatos nunca foram reconhecidos oficialmente, e qualquer tentativa de investigação parecia ser bloqueada antes de começar. Os poucos que insistiram em seguir adiante relatam vigilância, ameaças e até sabotagem. É como se alguém ou alguma coisa estivesse determinado a manter o segredo. Com o passar das décadas, o caso foi sendo esquecido, relegado a lendas náuticas e histórias de marinheiros. Mas há quem diga que as vozes no rádio ainda podem ser ouvidas em certas frequências abandonadas, frases fragmentadas, pedidos de socorro e uma palavra que sempre se repete: voltar. E quando parecia que o mistério havia se encerrado, algo extraordinário aconteceu. Um registro recente feito por satélite detectou uma embarcação de dimensões idênticas às do navio de 1942, surgindo por breves minutos em uma região onde não havia nada desde então. O eco desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Mas para alguns, isso foi a prova definitiva de que o navio não afundou. Apenas continuou sua jornada em algum ponto entre o tempo e o esquecimento. A última vez que o navio foi avistado oficialmente aconteceu em uma manhã cinzenta, décadas após o desaparecimento original. Um cargueiro norueguês cruzava uma rota pouco navegada quando seus tripulantes viram, surgindo entre a neblina, uma embarcação antiga que se movia lentamente, sem emitir som algum. Não havia fumaça, nem sinal de motores. Apenas a silhueta metálica e o brilho pálido das janelas, como se ainda houvesse luz lá dentro. O capitão do cargueiro registrou o encontro em seu diário de bordo e descreveu o momento como ver o passado se arrastar de volta ao presente.
Minutos depois, o navio começou a emitir um som baixo, profundo, semelhante a um gemido. O mar ao redor se agitou, embora o vento permanecesse imóvel. Um dos marinheiros tentou usar o rádio, mas o equipamento travou. Todas as bússolas giravam sem controle, e então, como se o oceano respirasse fundo, a névoa se fechou completamente e o navio simplesmente desapareceu. Nenhum rastro de casco, nenhum sinal térmico, nenhum vestígio de radar. Era como se tivesse se dissolvido no próprio ar. O registro do cargueiro norueguês foi ignorado pelas autoridades, classificado como anomalia visual. Porém, meses depois, o sonar de uma estação de pesquisa detectou uma assinatura metálica idêntica nas profundezas do Atlântico, a quase 4.000 metros de profundidade. O sinal permaneceu ativo por pouco mais de 6 minutos, antes de sumir novamente. O detalhe perturbador: as leituras indicavam pequenas variações, como se o navio estivesse se movendo. Desde então, mergulhadores e exploradores relataram ecos impossíveis naquela região. Alguns afirmam ouvir sons mecânicos sob a água, outros dizem ter captado transmissões fracas em código Morse vindas do fundo. Uma sequência repetida incessantemente. 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. Um pedido universal de socorro, SOS. Quando os satélites modernos começaram a mapear o leito oceânico, nada foi encontrado. Mas especialistas notaram algo peculiar. O fundo do mar, naquela área, parecia recém-revirado, como se algo tivesse se deslocado há pouco tempo. Nenhuma embarcação naufragada poderia causar isso. A conclusão mais lógica seria absurda demais para ser aceita. O navio estava se movendo sob o oceano, como se o próprio mar o tivesse absorvido e agora o mantivesse vivo. Há quem diga que, em noites de calmaria, pescadores ainda veem um brilho esverdeado vindo das profundezas. Alguns juram ouvir um som distante, metálico, como correntes arrastadas por algo colossal. E sempre que isso acontece, as bússolas enlouquecem e o vento cessa por completo. Talvez o navio tenha sido engolido por uma força que o mundo ainda não compreende. Talvez tenha atravessado um limite invisível entre dimensões, ou simplesmente retornado ao lugar de onde jamais deveria ter saído. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o mar não o libertou, apenas o chamou de volta. E assim, o navio fantasma de 1942 desapareceu novamente, não em meio à guerra, mas no silêncio eterno das profundezas. Alguns mistérios não querem ser resolvidos. Eles apenas esperam o momento certo para serem lembrados. O navio fantasma de 1942 não é apenas uma história perdida no tempo, é um lembrete sombrio de que o oceano guarda mais do que naufrágios. Ele guarda memórias. E algumas dessas memórias ainda respiram. Pense nisso. Um navio encontrado à deriva, sem tripulação, sem sinal de luta, sem explicação. Décadas se passam, e ainda assim ele continua aparecendo em relatos isolados, em ecos de sonar, em pesadelos de marinheiros que nunca se conheceram. Como se algo, ou alguém, ainda estivesse tentando voltar. O mais perturbador é o padrão. Sempre o mesmo ponto do oceano, sempre o mesmo silêncio antes do desaparecimento. Seria coincidência? Ou seria o mar cobrando uma dívida antiga? A história desse navio mostra que o oceano não é apenas vasto, ele é consciente. Ele observa, escolhe o que devolve e o que mantém para si. Talvez o verdadeiro terror não esteja no que foi visto, mas no que ainda está escondido sob as ondas. Porque o mar nunca esquece. Ele apenas espera, e quando decide lembrar, o faz de um jeito que o ser humano jamais compreenderá. Se o mar realmente nunca esquece, talvez essa história ainda não tenha terminado. E quem sabe, o próximo avistamento não aconteça mais perto do que imaginamos. Se você gosta de mergulhar em mistérios reais e casos inexplicáveis, inscreva-se agora e ative o sino.
Sua próxima viagem ao desconhecido começa aqui. Deixe seu like, compartilhe com quem ama histórias sombrias e comente. Você teria coragem de embarcar em um navio fantasma?